Fala, turma, se liga só, olha que dia que é hoje aqui. Hoje o dia é sábado, 31 de maio, último dia do mês, e o nosso time comercial acaba de bater o recorde do que a gente já conseguiu produzir comercialmente, e é um time que produziu mais de 70 milhões de reais de receita em um único mês de novos clientes, o que ao longo do ano, se a gente conseguir repetir esse feito, a gente tem um time comercial que vai produzir quase 1 bilhão de receita para a empresa, aí cerca de 800, pouco mais de 800 milhões de reais. Aconteceu de novo. Hoje é 30 de maio, passadas das 21 horas, e esse time fez algo que nunca antes foi feito. Mais de 90 milhões adicionados só neste mês, um dia antes da meta. Eu volto mais uma vez aqui para dizer que essa é a melhor operação de inside sales do Brasil. Meta conquistada com muita disciplina e com bastante energia. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos lá, turma! O que vocês fazem? O que vocês são? E nesse vídeo de hoje eu vou decupar a estratégia para vocês, estou com alguns dados aqui na minha tela, tem mais todo o BI lá que eu vou mostrar para você, e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente reconhece receita, como que a gente enxerga, como essa receita vai ser composta ao longo do tempo. Eu vou detalhar, destrinchar toda essa produção comercial, como a gente enxerga e como ela é produzida nesse vídeo de hoje, tá? Aproveitando que é o último dia do mês, hoje é sábado, então já baixou o ritmo e não deve ser muito mais do que isso, apesar da galera estar de plantão lá em Campinas, no nosso headquarter. By the way, se você quiser entrar numa call comigo, a gente consegue fazer isso no Zoom, nesse dia que está aparecendo aqui na tela, nesse horário. Vai ser um sábado também, sábado é o dia de Afiel Machado, então às 10 horas da manhã, eu, junto com Carlos Bush, que não só produziu como VP de vendas da Salesforce bilhões de reais em vendas, mas é uma empresa que produziu bilhões de dólares em vendas, ele vai ser meu convidado nesse dia, nesse horário, numa live, num Zoom, para a gente discutir, vai ser mais discussão sobre esse tema. Então, para você participar, na descrição desse vídeo tem um link no WhatsApp, você entra num grupo, lá a gente vai divulgar o link do Zoom deste dia para você participar comigo, para a gente discutir como construir times de inside sales e onde a gente está vendo o uso de AI nesse time, tá? Então entra você, entra seu time. Enquanto você entra aí no grupo, eu vou te mostrar um pouco de qual que é a lógica, tá? A lógica é mais ou menos essa daqui. Aqui a gente tem a nossa produção comercial de curto prazo, mês a mês, tá? Mês a mês aqui, ó. Esse mês pode ver recorde, tá? Está marcando 42 milhões de produção comercial de curto prazo. Na prática é mais do que isso, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos olhar linha a linha. Aqui a gente tem algumas coisas que não são aquisição. Eu vou focar nesse vídeo só no tema de aquisição. Por exemplo, que a gente está falando de variável, 763 mil reais de comissão que a gente levou, mas isso é outra coisa. Aqui, ó, one time, tá? Então, OT monetização, ou seja, a gente vendeu de one time para os mesmos clientes, ou seja, um projeto para o mesmo cliente, cerca de 1,1 milhões, tá? Então, a gente vendeu aí cerca de 1,1 milhões para os mesmos clientes. Isso aqui é one time monetização. Ou seja, a minha base de clientes a gente conseguiu vender 1,1 milhões a mais de projeto para esses mesmos clientes. Aqui a gente tem one time de novos clientes, tá? Que ela é só one time, então vamos lá, one time, a aquisição, 5,8, ou seja, clientes novos entraram na V4 por causa desses produtos on time, compraram pela primeira vez 5,8 milhões. Só que esse produto, 5,8 milhões, ele na média vai virar cada real que a gente faz aqui, ele vira 5 reais, porque ele é a primeira compra do cliente, tá? A aquisição, vou explicar isso no detalhe para vocês. A gente cria esses produtos exatamente para fazer o cliente entrar, porque a gente separa a aquisição da monetização. Então aqui o que a gente espera que vá se tornar esses 5,8 milhões. No LTV, como eu vou explicar para vocês, no LTV, isso vai virar 29 milhões, tá? Porque, pensa aqui, ó, esse one-time monetização, a gente vendeu 1,1 milhões nesse mês de monetização, mesmos clientes. Que clientes? Eventualmente clientes que foram adquiridos. Então, esses 5,8 milhões que a gente está vendo aqui, vai cascatear para cá, vai virar monetização depois. Na média, a gente faz 5 vezes, 5 reais para cada real de aquisição. Aqui, a gente tem a aquisição recorrente, tá? Então, aqui é recorrente a aquisição, vou chamar assim, RA, 6,4. Na aquisição 6,4, na média, a gente faz também 5 vezes, tá? Então aqui a gente vai fazer daqui 32 milhões. Aqui vocês já podem ver, ó. Então novo recorrente.
a gente já tem aqui embaixo a monetização recorrente, fez 876 só de contrato, então 876 vezes uns 5 na média, tá? Então aqui é a recorrente de monetização, aqui a gente já pode esperar que isso aqui vai virar no LTV na média 4,3 milhões. A diferença é que o cliente entrou assinando um contrato de recorrência, 6,4 é mais ou menos 2 meses de recorrência dele. Na média ele fica uns 10 meses pagando essa recorrência, então vai virar 5 vezes esse 6,4, tá? Na monetização são clientes ativos comprando a mesma coisa, que é, por exemplo, aqueles clientes que estão lá na aquisição, lá no que eu falei para vocês, que entraram por um produto one time, por exemplo, e vão buscar uma recorrência lá na frente. Então, aqui a gente está vendendo para os mesmos clientes 876 mil por mês, né, que eles vão pagar. Na média, um contrato desse aqui vai durar cerca aí de 5 meses, porque aqui ele já está vezes 2, tem um detalhe de como a gente faz essa engenharia. Então, aqui a gente tem 1,1 no LTV, 29 no one time da aquisição no LTV, 32 na recorrência na aquisição e 4,3 na recorrência na amortização no LTV. Então, são 66,4 milhões que esse time adquiriu de nova receita na mesma base. O verdão aqui são 27 milhões de recorrência de mensal que a gente já tem sobre a base instalada. Mas aqui eu quero falar só de produção nova. Então, em 12 meses, esse time vai conseguir chegar em 796 milhões de produção comercial com essa estrutura que a gente tem hoje. Que é a meta de transformar esse time num billion sellers, né? Um time capaz de produzir 1 bilhão em vendas. Mas aqui a gente fez já 66,4, que foi nosso recorde. Eu até gravei no YouTube lá atrás, ó, 58 milhões em um mês era o que eu tinha marcado aqui, ó, nesse último vídeo que eu gravei 6 meses atrás. Aqui a gente fez quase 10 milhões a mais de LTV com esse time atual e essa produção comercial atual. Vou explicar um pouco da estratégia. Aqui você pode ter tido umas dúvidas e você pode ir anotando elas para na live a gente discutir mais sobre ela. Aqui a gente tem o BI, que eu já gravei um vídeo aqui no canal também, onde eu detalho esse BI, você pode ver. Aqui eu vou explicar um pouco mais sobre a estratégia ali, tá? Como eu falei para vocês, marketing é sempre uma arbitragem de LTV sobre CAC, ou monetização e aquisição. Então, a melhor forma da gente gerar valor no negócio é conseguindo extrair muito de um cliente, tá? Então eu vou ter lá um cliente que eu vou conseguir extrair muito valor ao longo de toda a vida dele. Por isso que ali eu falei do 10 vezes, dos 5 vezes, que é os números que eu já tenho de cabeça do que a gente já faz na média. Por isso a gente não chama o nosso time de vendas de time de venda, a gente chama de time de aquisição. A missão deles é trazer o máximo de bons clientes em um único mês. Se eles conseguirem extrair o máximo de valor de curto prazo, o máximo de commit em contrato, né, compromissos garantidos de contrato, melhor. Mas se não trouxer, a gente vai garantir que tem um time paralelo fazendo esse trabalho. Então esse time, ele tem a missão de trazer o máximo de bons clientes. Então a gente começa a pensar que a entrada do cliente, o marco zero, né, na aquisição aqui, o marco zero, que ele tem um custo, ele tem esse CAC, vamos dizer que seja R$100, o meu foco não é maximizar o máximo de receita desse cliente aqui no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. É eu conseguir pagar esse CAC e garantir que é um bom cliente que vai entrar numa jornada muito conectada com a monetização. Por isso que a gente não paga comissão, isso é um dos motivos da gente não pagar comissão para time de aquisição. A gente não quer que o cara empurre vendas no curto prazo que possam estragar a jornada desse cliente. A gente quer que ele permaneça o máximo de tempo comprando mais vezes da gente. Então, se a gente gastou 100 e esse cliente entrar e deixar 100 aqui de margem, a gente já pode ter o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio no D0, zerar o nosso custo de marketing, não ter prejuízo no nosso fluxo de caixa, mas a gente não ganha dinheiro. Mas não tem problema, contanto que esse cliente deixe mais 100 no mês 2, mais 100 no mês 3, mais 100 no mês 4. Eventualmente, ele no mês 5 vai cancelar o produto que ele estava comprando aqui, mas ele vai comprar outro que ele gasta 50, ou um outro que ele gasta 200, e a gente vai compondo a monetização através de um portfólio de N ofertas, oferta A, oferta B, oferta C, que ele vai gerando mais valor e mais casos de consumo dentro desse cliente. Por isso essa orquestração entre o time que adquire e o time que monetiza numa jornada com uma escada de valor, um portfólio
de produtos precisa ser muito bem orquestrada para no LTV, no longo prazo, a gente consiga ter a maior relação do nosso investimento aqui para trazer o cliente, a gente possa fazer 10, né, que é mais ou menos o que a gente faz aí, de 5 a 10 vezes R$10 para cada real que a gente aloca no CAC, no custo de aquisição do cliente do nosso negócio. Então, quando eu falei para vocês, ó, a gente criou um produto de one time, ou seja, um job, um projeto, ele não é de natureza recorrente. A gente tem dois tipos aqui de produtos, one time ou os produtos de recorrência, tá? Que o cliente se compromete a gastar R$5.000 por mês, mas sem fidelidade. Então, aqui R$5.000 por mês, sem fidelidade, na média ele fica 10 meses. Então, aqui eu já posso projetar R$50.000 de receita que eu vou extrair desse cliente ao longo da vida. Um projeto one time, ele vai comprar às vezes R$10.000, tá? Que é 2 vezes mais do que é na recorrência no curto prazo, mas é 5 vezes menos do que é no longo prazo num projeto de natureza recorrente. Então, por que eu tenho esse tipo de produto? Porque esse produto, ele é um LTV menor, ele é um compromisso menor e a gente faz várias coisas de aquisição para fazer o cliente ficar mais confortável em entrar na empresa por esse produto. Por exemplo, ele é rápido, ele é de entrega mais rápida, ele é um projeto, ele dura 4 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. E a gente dá, inclusive, garantia incondicional, tá? Porque o nosso trabalho como marqueteiro aqui na aquisição é chamar atenção, então a gente chama muita atenção, e fazer o cliente ter uma ação. E no meio disso a gente tem fricção. Para tirar a fricção e fazer o cliente entrar o mais rápido possível, mesmo que eu não ganhe dinheiro, depois eu vou ganhar na monetização, eu preciso reduzir risco. E um dos jeitos de reduzir risco, reduzir a fricção, é trazer garantia. Então esse tipo de produto a gente traz garantia incondicional, por exemplo. Fala, cara, se tu não gostar, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E a gente fica monitorando. Então para cada, 6 clientes que a gente traz no mês, a gente monitora quantos % vão, no segundo mês, seguirem pagando a mesma coisa. E a gente vai tendo naturalmente um ciclo assim. No terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, se eu vendi aqui para esses 6 clientes 60k, no segundo mês talvez eu consiga vender 50k, 40k, 30k, 20k, 10k. Isso que a gente chama de Net Revenue Retention, retenção da receita. Uma parcela desses clientes que sobrou vão continuar comprando outras soluções do meu portfólio, da minha escada de valor, dos meus mix de produto. No LTV, ao longo da vida desses clientes, eu vou conseguindo extrair 10, 30, 60, 100, 150, 210 de receita desses clientes. Um pouquinho de cada um, nem todos vão comprar, mas o que começou sendo só 60, no LTV vai virar, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, 210. No nosso caso, na nossa média, isso aqui vai virar cerca de 5 vezes. Né? Então, para cada real, 5 vezes eu faço no LTV. Por isso que a gente fica tranquilo em forçar a mão na aquisição, porque a gente vai trazer isso no LTV. Como eu mostrei para vocês, lá a gente tem, só de clientes do passado, quase 30 milhões que entra no mês só desses clientes aqui remanescentes de outras safras, de outros cohorts, né, de outros grupos de clientes que foram adquiridos em etapas anteriores. Então, estrategicamente, separar isso é muito importante. Então, a gente separa o time de aquisição. Então, aqui a gente tem cerca de 300 pessoas do time de monetização, que a gente tem aí mais centenas de pessoas, né, que a gente chama de Account Planners, Customer Success Managers, que tem essa missão de monetizar a base de clientes. Então, como eu já mostrei lá no vídeo para vocês, aqui vocês estão vendo literalmente no último mês, aqui eles estão olhando o curto prazo. Ó, eles produziram 9,4 milhões em booking de curto prazo, que é 2 meses da recorrência que está considerado nessa conta. Então, aqui está só o obrigatório, o cliente é obrigado a pagar 2 meses da recorrência. Ele paga o primeiro e o segundo, dali ele pode cancelar, então não tem garantia. Todo mês ele vai renovar nessa recorrência, hoje é assim. Mas a gente sabe que na média isso vai virar 10 vezes, né? Eles, na média, um cohort de clientes fica 10 meses. Então, se eu pego aqui um grupo de clientes, tá? Então eu vou ter aqui 100 de receita recorrente, ao longo do tempo, a gente vai perdendo essa receita, vai perdendo, os clientes vão saindo, vão deixando de continuar os projetos, mas se eu trago para valor presente todo esse valor aqui que foi pago, então de 100 virou 90, como eu falei para vocês, virou 80, virou 70, virou 60, virou 55, virou 50, virou 40. Então, ao longo dos anos, trazido a valor presente, esses meses subsequentes, normalmente, são equivalente a 900, né? Ou 1.000. Vai dar um total de 10 vezes o valor inicial que a gente fez
no primeiro mês dessa safra, desse cohort, né, desse grupo de clientes, cohort maio 2025, por exemplo. Entretanto, para a meta e para o estímulo aqui de obrigatoriedade, a gente só considera o obrigatório por contrato. O obrigatório por contrato é 200, né? Então é 1 mais 1, porque ele tem que pagar o primeiro e o próximo ele tem um aviso prévio que ele precisa renovar nos próximos meses. No futuro, a gente deve lançar um modelo onde o cliente pode, por exemplo, se comprometer por contrato em ficar 10 meses e a gente dá desconto por esse compromisso. E aí a gente pode considerar mais no Booking, mas a gente ainda não lançou isso, por isso que ele chama de Booking, né, que é um compromisso aqui do cliente. Já no On Time é diferente, então ele está comprando lá um projeto de R$25 mil, que ele vai parcelar em 10 vezes no cartão e a gente vai entregar em 4 semanas. Aí é diferente. Então ali está somando 2 meses da recorrência, como eu expliquei no Booking, e o total dos projetos On Time que foram bookados, e isso no LTV vai dar toda a receita que eu acabei de mostrar lá para vocês. Então na conta que a gente fez ali, ó, 66,4 é o que esse mês vai trazer, que traria um total, esse mesmo time poderia produzir 796 milhões de receita no longo prazo. Se eles seguirem produzindo no ano, né, 66,4 todo mês. Essa visão de longo prazo ela é importante, turma, porque ela vai fazer você entender melhor como que você deve lidar com os incentivos e os estímulos. Gestão é sobre alinhar interesses, né? Então, quanto você vai pagar de comissão, quando você quiser pagar, ou quanto você vai desprender nos canais, como mídia, por exemplo, e parceiros. Então, essa visão de longo prazo ela é mega importante, senão você nunca vai conseguir ter um time grande, um orçamento grande, porque você fica só olhando para o curto prazo e não consegue construir um negócio que empilha a receita, né? Então, ali tem a nossa receita total, faltou Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos produziu 98 mil dólares de receita agora, tá? Eu sei de cabeça que desses 98, 5 é one time, então 93 mil dólares foi de recorrência, que a gente tá vendo aqui, ó, são 550 mil reais no mês, vezes 10, que é a nossa LT médio, dá 5,2 milhões que esse time de Estados Unidos produziu, mais o one time ali, vamos considerar só esse aqui para facilitar a conta, sobre o meu 66, 71 milhões, tá, vezes 12, já vai para 858 milhões de produção comercial se eu considerar Estados Unidos, que eu até desconsiderei, porque é uma iniciativa nova do ano passado que a gente está replicando o mesmo movimento que a gente fez aqui no Brasil. Então, o que a gente faz, tá? Então, ó, vocês podem ver, vou mostrar alguns fenômenos legais para vocês. Mas a gente investiu esse mês 2,7 milhões de mídia, ad spending, marketing, Brasil, e 514 mil reais nos Estados Unidos. Tá? Aqui nos Estados Unidos, ó, 514 mil reais, tá em real aqui porque a gente compra a mídia pela nossa conta brasileira, que é em real, e vende em dólar nos Estados Unidos. Teve um ROAS de 1,1, que é 98 mil vezes 5,6, vai dar mais ou menos 580 mil dólares. Ou seja, a gente teve um ROAS, um Return Over Advertisement Spend, um retorno sobre investimento de mídia, de só 1,1. Para cada real que a gente colocou, voltou 1,1 real. O que parece uma merda, não há margem para sustentar isso. Mas lembrem-se, longo prazo, esse cliente não vai comprar uma vez, ele vai comprar múltiplas vezes. Então, se o vendedor conseguir fazer a gente buscar o dinheiro que a gente colocou no curto prazo, que a gente está olhando só para curto prazo, então esse BI está me mostrando, ó, no curto prazo a gente não morreu. A gente retornou o suficiente para pagar o que a gente colocou. Mas a gente sabe que a engenharia de receita é feita para extrair valor no longo prazo. Então, esses 98 mil dólares, esses 500, 600 mil reais, vão virar 6 milhões de reais. Eu vou ter que pagar os 600 mil da mídia, 500 mil da mídia, e vai sobrar aqui para nosso todo esse ecossistema se sobreviver, mais 5,5 milhões de reais. Esse é um detalhe mega importante. Aí o seu time de vendas e tudo mais vai trabalhar melhor. Esse time já tinha batido a meta, que dava conta que eles tinham que bater mês a mês, já estão 132% da meta, já bateu bem na metade do mês, foi mais simples do que Brasil. Então no Brasil 2,7, vendeu 7 milhões no Brasil de curto prazo, tá? 2,6, então aqui a turma arregaçou na eficiência, eles fizeram quase 3, né, 2,6 reais, então pagou e ainda sobrou 1,6 de curto prazo, fora o longo prazo, então tá muito, muito eficiente. Olha que legal o funil, 6.752 MQLs. O que é um MQL? É um Market Qualified Lead. Então a gente gera um monte de lead, a gente passa dos 10 mil leads, nem aparece aqui, ó, ficou bem próximo de 100% da meta, só que a gente já qualifica no formulário o que é um lead qualificado. Então, gerou mais de 10 mil. Desses 10 mil, a gente não falou com uns 5 mil. Deve ter gerado mais de 10 mil. Uns 5 mil, no formulário, a gente viu que a gente não considera ele um MQL, um lead qualificado para o nosso time atender.
Então a gente manda ele para algum funil automático. E aí os que têm característica como faturamento mínimo para ser cliente nosso, que aqui a gente é B2B, né? Alguma característica você teria, o nosso time passa a atender. A gente tem uma forma de como distribuir isso no time. Aí o time vai tentar marcar uma reunião. A gente teve 1.630 reuniões marcadas, 24% de taxa de reuniões marcadas. 96% dessas reuniões aconteceram, tá? Porque às vezes tu marca uma reunião, marca uma visita na loja e tu tem um no-show, a pessoa não aparece. Então o time que faz essa marcação, que são os SDRs, qualificadores, tu pode usar AI aqui, como a gente vai demonstrar lá na call. Por exemplo, quando esse lead se cadastra, ele já começa a ser atendido por uma AI no WhatsApp para reduzir o lead response time, que é o tempo que o lead demora para ser atendido. Isso impacta muito na tua marcação de reunião e no teu no-show, porque quando eu olho para cá, eu vejo, cara, tem 76% aqui dos clientes qualificados, leads qualificados, que a gente pagou por eles, R$400 para cada um, que é o custo médio por MQL, que não marcaram reunião. Pô, mas eles são qualificados, então a gente vai ter que fazer esforços para trazer eles de volta. Usar AI, melhorar o processo do time, treinar para esse processo ter mais eficiência. Então a gente teve 1.567 reuniões que aconteceram, 594 vendas só do esforço de marketing aconteceram aqui nessa jornada total. Tá? Então do topo ao fundo, 8,8% de eficiência desse funil com esse time de vendas que a gente administra aqui. Essa porcentagem de reuniões era na média 20, então esse mês foi acima da média, talvez seja muito por causa desses lances de AI, sim. O MQL reduziu pouco, né? Então a gente investiu muito mais do que a gente normalmente investe e a gente conseguiu ficar R$1 abaixo da meta, era para ser R$405, ficou R$404 o MQL. Então isso é muito uso de AI, como a gente vai mostrar para vocês, não AI generativa, mas principalmente uso de dados para o veículo de mídia, para a gente conseguir a mídia mais barata. Isso é um lance interessante também, o custo por lead foi de R$400, né? Então não é barato, né? Não é trivial. Então se eu investisse R$1.000, eu conseguiria 4 leads na prática, né? 4 leads qualificados e não faria nenhuma venda, porque a minha taxa de conversão de leads para venda é 8%. Então para mim conseguir uma venda, eu precisaria pelo menos de uns R$4.000, R$5.000 de investimento. Então isso é legal para você que pensa que, cara, estou investindo R$10.000 por mês aqui e não estou vendo venda. Está investindo pouco, cara. Está investindo pouco. Precisa fazer mais volume, precisa de lei dos grandes números. Se você não tiver volume, você não consegue tirar muito resultados relevantes do negócio. Óbvio que a gente não começou assim, com o tempo a gente foi escalando. Lembrando que como a gente hoje tem uma rede, então parte da nossa demanda ela é distribuída para um time interno e para um time externo. Então, os nossos franqueados ele tem a opção de comprar os leads que a gente gera e eles vão vender para esse time. Então, isso aqui eu chamo de outside. Então, eles fecharam 6,3 milhões de venda daquele estilo que eu falei para vocês de curto prazo e tem 2,5 milhões na rua ainda, que eles ainda estão com um contrato para ser assinado. Então, tem bastante coisa para começar o mês bem. Aqui tem as principais fontes dele. A maior fonte é o que a gente chama de lead broker, que é esse sistema que distribui os leads para eles, depois indicação, depois prospecção ativa, depois um outro tipo de lead e outras coisitas mais que são irrelevantes, tá? Mas olha que legal, a indicação voou esse mesmo, muito legal. A gente faz um grande esforço de indicação. Então como é que a parada acontece? A gente vai lá e faz mídia, muito esforço de mídia. E aí as empresas todas vão ver esse esforço de mídia, nosso lead, e vão se cadastrar, tá? Vão virar um lead. O nosso sistema automaticamente separa o que é lixo, entre aspas, que a gente não consegue atender, do que é um Market Qualified Lead, que é um lead qualificado. Todo lead qualificado, o lixo vai para a automação, às vezes para a gente ver se ele reciclar ele, ver se ele não é um lead relevante que cadastrou com informações erradas. O MQL, ele vai para o sistema chamado Lead Broker. Então lá, o franqueado vai ter a opção de ver o lead e chamar para ele, comprar. Então ele vai, franquia, né, que é o nosso time paralelo, franquia A, pegou esse lead. Se nenhuma franquia bidar esse lead, isso aqui é o outside, tá, que fez esse resultado, se nenhuma franquia bidar, então muita gente que tem rede, tem franquias, caga nisso aqui, por não ter um inside, então a gente dá aproveitamento para 100% dos leads. E nenhum franqueado faz mídia independente, a mídia é toda central, porque isso aqui é o que traz eficiência para a tua compra de mídia. Se tu descentralizar a compra de mídia, tu vai perder absurdamente a eficiência. Aí o inside, que pega o que sobrou dos leads não comprados, porque o franqueado não tinha saldo ou não viu vantagem, ele vai atender. Aí ele vai seguir o processo que eu mostrei para vocês de etapas. Vai ter um SDR que vai qualificar igual na franquia,
e vai marcar a reunião. Então a gente vai ter aquelas etapas, né? Aqui a gente tem um MQL, esse MQL vai virar um SQL, que é um Sales Qualified Lead, que vai para uma reunião, e vai virar deal, aqueles que comprarem, tá? Então a gente tem basicamente essas etapas. Porém, o que a gente faz? Todo o SQL, toda a reunião realizada, então como a gente viu ali no funil, para cada 100 MQLs que o cara compra, ele vai conseguir fazer com que 24 realizem uma reunião e aqui uns 4 virem vendas. A gente pede indicação dos SQLs, tá? 100% desses aqui a gente pede indicação. Então a meta é conseguir que cada um dos Sales Qualified Lead, cada uma das reuniões executadas, gerem pelo menos umas 4, 5 indicações de leads parecidos com ele. Então a gente pede, tem uma técnica para pedir essa recomendação, para que a gente consiga criar mais 100 MQLs e torne o funil sustentável, porque se eu crio mais 100 MQLs, eu vou conseguir transformar parte deles em 24 novas reuniões, mas eu vou pedir mais recomendação, assim eu tenho um funil sustentável independente da mídia, tá? Que é algo que a gente está trabalhando, já é o segundo lugar na fonte da venda do nosso franqueado depois do lead broker. A ideia é que a gente consiga igualar, tá? 25% da venda entre brokers, entre mídia e a indicação já é 25% da venda que a gente faz de mídia, basicamente isso. A ideia é que isso seja 1 para 1. Só que como a gente acelera muito a mídia, acaba que dá uns... Não consegue acompanhar ainda, mas a gente quer chegar lá. Então o Inside ele faz a mesma coisa, mesmas etapas ali, pede recomendação igual, só que a diferença é que quando ele fecha o deal, a gente leiloa num sistema chamado Deal Broker, que aí os franqueados vão ter a chance de comprar o deal fechado num valor mais caro. Aí o franqueado A vai lá e ganha o leilão, dá um lance maior. Aí o nosso sistema vai ter o Deal Judge, que é alguém que julga se esse franqueado é o mais qualificado. Se ele julgar que o franqueado não é o mais qualificado para atender esse deal, ele pode direcionar para o segundo lugar do leilão para garantir mais LTV. Tudo com olho no LTV e eficiência em toda a jornada, tá? Ó, os franqueados venderam boa parte assessoria, que é o produto de recorrência, escopo fechado uma segunda parte, no Inside é diferente, a maior parte vendeu o escopo fechado, a assessoria foi a menor parte. Aqui tem os tamanhos do cliente, ó, então a gente vendeu, olha que interessante, ó, 1 Enterprise, 9 Large, 36 Medium, 86 Small, 21 No ICP, 33 sem preenchimento de 185 contatos. Os franqueados venderam 771, tá? Então deu aqui 870, quase 1.000 contratos no total. 4 Enterprise, 17 Large, 164 Medium, que é o tamanho das empresas. Quanto maior a empresa, tem uma coluna aqui chamada Score, mais pontos valem. Então olha que interessante. Foi vendido 9 Large, foi vendido 86 Small. 86 Small somou 86 pontos para o vendedor. Um Enterprise somou 400 pontos, que é a pontuação que a gente dá. Cada Enterprise valeu 400 pontos. Então, ó, aqui eles somaram 1.600 pontos de Enterprise. Por quê? Eu prefiro que o cara faça uma venda de Enterprise do que ele faça 400 vendas de Small. Porque o Enterprise, uma empresa muito grande, ela vai ter muito mais espaço para eu conseguir vender mais coisas para ela, que vai me trazer mais LTV e vai me deixar mais perto da meta de 1 billion sellers, né? Que eles consigam produzir 1 bilhão em receita no longo prazo, porque eles não vão conseguir bucar 1 bilhão nesse mês, eles vão conseguir bucar produtos menores, produtos de entrada num cliente mesmo grande. Então, eventualmente, esse cliente Enterprise, aqui não tem o número, mas ele pode ter comprado um produto de 50 mil reais, de 10 mil reais. Eu já vi cliente Enterprise de 20 bilhões de receita, que fatura 20 bilhões, bucar na V4 um serviço de 6 mil por mês. Só que o espaço que eu tenho lá dentro para transformar ele, eventualmente, gerar valor e transformar ele num cliente de 10 milhões, de 20 milhões, tem espaço muito mais no cliente small, que fatura 2, 3 milhões por ano, que eu posso servir, posso ajudar, posso vender para ele e ajudar ele para até dar eficiência em toda a minha máquina, mas não é nele que eu tenho maior espaço para extrair mais LTV. Então eu preciso até gastar menos com ele para produzir essa venda. Por isso que eu avalio de maneira diferente, dando esse score. Então isso vale, quanto mais score ele fizer, mais bônus eu posso dar para esse vendedor no final do ano e outros incentivos. Quanto fatura um cliente Enterprise? O cliente Enterprise é acima de 500 milhões de receita anual. Large é até 500, de 50 até 500, Medium é de 10 milhões até 50,
e abaixo de 10 milhões já é, tá? E abaixo de 3 milhões já é na YCP. Aqui a curva, ó, aqui era a pontilhadinha era quanto eu deveria vender por mês para bater a meta, e aqui é como a gente seguiu, né? Então no final do mês a gente tem um estouro, a gente até tenta fazer alguns esforços para essa curva ser mais próxima do linear, mas quem tem time de venda sabe que é difícil fugir dessa curva. Aqui nos Estados Unidos a gente conseguiu fugir bem, então foi legal. E aqui é a curva da monetização. Então lembra que eu tenho uma base de clientes grande. Eu tenho 7 mil clientes ativos na V4 comprando serviço agora. E a gente conseguiu vender 470 clientes ativos, compraram coisas novas. A gente bateu recordes, porque o quanto a gente vinha vendendo para os mesmos clientes. Olha que interessante, a gente perdeu 2,1 milhões. Então 2,1 milhões foi revenue churn. Foi receita que os clientes deixaram de pagar, né, porque eles encerraram o contrato e não renovaram, e a gente conseguiu vender 3 milhões para clientes ativos, ou seja, mais do que a gente perdeu. Então, mesmo que a gente pare de adquirir clientes, a empresa cresce. Isso que a gente chama de Net Revenue Retention, retenção de receita. Tem um detalhe do tipo de receita, o que é recorrente, o que é one time, mas esse é o espírito da ideia de um time de monetização, de estar trabalhando para vender mais para o mesmo cliente. Era um time que a gente mal tinha. Pode ver que a gente fez 1 milhão a mais do que a gente fez no início do ano. Em 5 meses, né, a gente está no mês 5, a gente já fez 50% mais do que a gente fez em janeiro. Janeiro fez 2 milhões, agora fez 3 milhões e 100. 50% mais em 5 meses, que a gente está botando mais esforço nesse time. Então, se a gente seguir nesse mesmo pace, talvez em dezembro esteja fazendo o quê? 5 milhões, 4 milhões e meio com esse time, se a gente seguir nesse grau de eficiência, a gente está colocando mais esforço nesse time, tá? Então é um outro time que vai ter a carteira de clientes dele para conseguir dar sequência no processo de atendimento, seja um CSM, um Customer Success Manager, e ter esse processo de monetização, farmer, né? Cultivar a relação com a nossa carteira. Então é isso, quando o deal acontece, o Dutch, o juiz, ou o CSM, Customer Success Manager, ou o Farmer, ele precisa dar atenção para a carteira. A gente tem na nossa carteira cerca de 28 mil clientes, tá? Desses 28, 7 mil, como vocês viram ali, estão ativos, tá? Então a gente está classificando esses clientes entre tamanhos, tá? Então a gente tem X clientes do Tier A, do Tier B, do Tier C, do Tier D. E aqui a gente está vendo o leverage. Pô, para cliente A cada 30 clientes eu vou ter uma pessoa. Para cliente B, a cada 60 clientes eu vou ter uma pessoa dedicada. Para cliente C, a cada 200 clientes eu vou ter uma pessoa dedicada. Para cliente D, eu vou ter a cada 400 clientes uma pessoa dedicada, um CSM, um Judge, um Farmer. E aí esse cara vai ter uma agenda com esses clientes para conseguir cuidar da relação, garantir que ele tenha sucesso com o produto e que ele monetize o máximo possível esses clientes. Às vezes vai ter cliente que ele teve sucesso com o produto, mas não precisa mais, e ele não está comprando mais porque ele desconhece que a gente tem portfólio. Já aconteceu várias vezes isso. Cliente que usou o serviço da V4, eu vou falar com o cara, não, eu usei por 2 anos, hoje eu estou fazendo uma parada diferente. Eu falei, pô, beleza, o que? Não, isso aqui, pô, mas tu sabia que a gente também pode te ajudar com e-mail marketing? Aí ele, caralho, não sabia que vocês tinham processos de CRM. Eu falei, cara, não, a gente tem terceirização de time comercial, a gente tem um portfólio com, sei lá, 30 ofertas. Só que nem todos os clientes conseguem ter a visibilidade porque o vendedor está focado na aquisição do próximo. Então tem que controlar muito esse processo de farmer para garantir que a gente tire mais LTV e assim a gente produza 1 billion sales team, tá? Então, para falar mais sobre isso, não esquece de participar na live, aquela data como tá ali. Clica aqui no link do WhatsApp, entra lá e vamos discutir. Carlos Bush vai ser meu convidado desse treinamento. Chama teu time, chama teus vendedores e bora criar exércitos de venda, porque o maior exército de venda com o melhor modelo de negócio vence o jogo e a gente pode te ajudar a construir o seu exército, porque o nosso a gente já tem.